gente pensa nos eixos, sabemos os planos, quando a gente pensa nos eixos relacionados a esses planos, é isso que gera o movimento. Então eu quero que você imagine, eu estou no plano qual? Sagital, você está me vendo no plano sagital, certo? Imagina que eu vou colocar uma flecha bem no meio da minha articulação do ombro, tá? E ela vem até o meio do meu peito aqui, mais ou menos. Quais movimentos você acha que eu vou conseguir realizar com essa flecha aqui? Será que eu vou conseguir abrir o braço assim? Muito provavelmente não, né? Então, os movimentos que eu consigo observar são flexão de braço, e ó, já vai aprendendo. Isso aqui é uma flexão de braço. Isso aqui é uma extensão de braço, certo? Quando eu estou no plano frontal, e esse eixo está aqui, aliás, está aqui, né? Agora ele vindo de frente e furando meu ombro aqui na frente. Quais movimentos eu conseguiria realizar? Será que eu conseguiria realizar esse que eu mostrei antes para vocês no plano sagital? Não. O que eu consigo realizar agora é a abdução de braço e a adução de braços. Então, para que serve esses planos e eixos? Quando você associa os dois, você consegue saber quais movimentos você vai observar. Por exemplo, quando você analisa um bailarino fazendo um plié, demi-plié de primeira posição. Eu estou usando o exemplo do plié porque é algo mais simples e que vocês conseguem visualizar na mente de vocês. Se você está vendo esse bailarino de frente, você vai conseguir ver algumas coisas, né? Por exemplo, se a pelve desse bailarino está alinhada, se os ombros estão alinhados, se ele não está torto, várias questões. Agora, se você vê esse bailarino realizando o plié de lado, você vai ver outras questões, né? Se ele está com o bumbum empinado, se o ombro dele está caído para frente, se as escápulas, de repente, né, se ele está acionando as escápulas para manter o ombro bem colocado. Então, entender de planos e eixos serve para você entender quais movimentos você vai observar. E isso é essencial para você entender de biomecânica. Mas, se ficou um pouco confuso, já se inscreve aqui no canal, porque logo mais vai ter um vídeo somente sobre isso. Planos, eixos e ações. Os movimentos que esses planos e eixos fazem, tá? E agora eu preciso colocar, né, mais algumas informações importantes, tá? Quando a gente fala em anatomia de membros superiores, a gente está falando de braços. Quando a gente fala de membros inferiores, nós estamos falando das pernas, tá? Então, membros superiores, membros inferiores. Quando a gente fala, por exemplo, rotação, que é um movimento que o quadril faz, existe a rotação medial ou interna e rotação lateral ou externa. Por que ou externa ou interna? Porque algumas literaturas trazem como medial, outras trazem como interna e, consequentemente, o contrário, externa e lateral. Por quê? A gente sempre vai pensar, para ficar mais fácil em anatomia, que tem aquilo que a gente ensina para os nossos alunos do balé, né? Aquele fiozinho que puxa a gente para cima, o fio de prumo. A gente vai pensar que tem esse fio passando bem no meio do nosso corpo, certo? Então, quando eu faço algo que se aproxima desse centro, desse fiozinho imaginário, desse fio de prumo, é um movimento feito medialmente, ou seja, ele se aproxima
do meio. Quando a gente faz o movimento para se afastando, né? Ó, se afastando desse eixo, desse fio, a gente chama de lateral ou externa, tá? Mais um exemplo para você entender. Imagina que esse bailarino está num passé paralelo, tá? E ele é do jazz e ele vai fazer um passé en dedans. Ele aproximou do fio de prumo. Ele aproximou desse centro. Então, ele fez com o quadril, além de estar em flexão. Ó, percebam que eu já mudei o boneco aqui de plano para vocês entenderem o que eu tô falando. Uma flexão de quadril com uma rotação interna. Por quê? Ou rotação medial, porque ele se aproximou do centro. Agora, se esse bailarino fizesse um passé en dehors, o movimento que o quadril desse bailarino faz, além da flexão do quadril, é uma rotação lateral ou rotação externa. Então, é importantíssimo entender esses termos para que você comece a entender anatomia, para que você comece a entender biomecânica, tá? E nesse caso aqui, né, da rotação de quadril, a gente teria que, para conseguir observar, a gente teria que observar ele no plano transverso, que aí você vai imaginar que a flecha, ela passa exatamente aqui, ó, no meio do quadril desse bailarino. E aí, como ele tá aqui, ele não vai conseguir fazer, ou imagina no ombro, né, que eu tava dando o exemplo do ombro para vocês. Esse bailarino, ele não vai conseguir abrir o braço. Então, imagina aqui agora, ó, que essa flecha tá pegando meu ombro de cima. Antes ela veio de frente, do lado, agora ela tá vindo de cima, tá? Imagina aqui, ó, que isso aqui tá dentro, no meio do meu ombro. Eu vou conseguir fazer isso? Não vou. Vou conseguir fazer isso? Ó, não vai, me impede. Então, qual é o único movimento que eu consigo? Qual é o único movimento que eu consigo fazer? É a rotação. Então, ela é vista no plano transverso, ok? Mas vamos revisar então quais são os principais movimentos que as nossas articulações fazem, porque isso também é importantíssimo para você entender a biomecânica. Primeiro, flexão e extensão. Flexão de braços, plano sagital, flexão de braços que o meu boneco não tem, né? Então, ó, estou no plano sagital, flexão de braços. Isso aqui é uma flexão de braço, tá? Uma flexão de ombro, uma extensão de ombro, uma extensão de braço, né? O voltar aqui, ó, isso é uma extensão de braço. Extensão, flexão de braço, flexão de ombro, extensão de ombro. Outros movimentos, eu tô mostrando no ombro, mas saibam que o quadril, por exemplo, também faz esse tipo de movimentação. Agora, no plano frontal, a gente tem abdução, abrir, abdução. Adução é quando esse braço se aproxima da linha medial. Abdução se afasta da linha medial, do fio de prumo que eu comentei com vocês. E a adução se aproxima, tá? Além disso, a gente tem a rotação, que eu já mostrei para vocês no bonequinho. Rotação lateral, rotação medial. E o nosso antebraço, ele é o único que faz o movimento de pronação e supinação. Então, que é esse movimento aqui, ó, tá? Pronação, estou com a mão para baixo. Supinação, estou com a mão para cima. Ainda existem movimentos, por exemplo, de inversão e eversão do pé, né? Isso acontece, uma entorse por inversão, uma entorse de tornozelo por eversão, né? Então,
Se o pé vira para dentro é inversão, se vira para fora é eversão e por aí vai. Então, esses são alguns conceitos básicos de anatomia que eu vou retomar com mais especificidade, com mais clareza num outro vídeo. Mas é para você entender que esse é o primeiro passo para você entender a biomecânica, é você entender de anatomia. Se você não entendeu nada, se não ficou claro, como eu falei, se inscreve no canal. E se você quiser já ir acompanhando, né, ganhando essas informações, estudando mais sobre, você pode pesquisar na internet, vídeos, livros. Eu recomendo fortemente livros, né, que é onde a gente consegue ter o conhecimento um pouco mais certo, porque na internet a gente acha de tudo, né? Então nem sempre vocês vão encontrar informações que são corretas. Então você pode, de repente, começar estudando aí por um livro. Mas saiba que em breve teremos um vídeo bem explicadinho sobre esses termos aqui no canal.